Sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. Eu sou Eduardo Leite e hoje nós vamos falar justamente de quê? De filosofia. E com relação a isso, a gente vai falar do período helenístico. Só que tem um detalhe, o período helenístico é dividido em várias correntes filosóficas. Então, esse vídeo a gente vai escolher o quê? Epicurismo, e vamos dividir em duas partes, que seria justamente uma para falar da filosofia como um todo e a outra de um modo mais específico. Algo parecido, por exemplo, com a questão de a felicidade para Epicuro. É um tema interessante, beleza? Então, antes de mais nada, deixa o like aí, assina o canal, ativa o sininho, faz aquela coisa toda que a gente sempre tem que pedir. É aquele protocolo daquele, né? Vocês sabem como é que é. Então, enfim, né? A gente vai falar justamente de quê? De epicurismo. E falou de epicurismo, né? A gente não pode esquecer que quem funda é Epicuro. E Epicuro, ele vai ser uma figura inusitada, até evocada por outras linhas filosóficas, né? Em especial, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente, seria o próprio estoicismo. Então, o Epicuro, ele vai trabalhar com uma noção diferenciada dos outros, embora, de certa forma, toque em alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da felicidade, né? Mas a gente vai deixar para o próximo vídeo, viu? Não esqueça de conferir o segundo vídeo. Então, a primeira coisa que o Epicuro quer fazer é o seguinte: ele liga o botão foda-se para tentar explicar as coisas. Ele não quer dar explicações do que seria, de fato, o sentido do mundo, ou qual seria a explicação para o mundo. Ele simplesmente não está nem aí para isso, né? Tanto que alguns já colocam até mesmo a escola epicurista não como uma escola filosófica que seria, por exemplo, a do Platão, né? Mas seria, por exemplo, uma espécie de retiro espiritual, como se as pessoas que fossem lá, os epicuristas, fossem para lá justamente para degustar da presença das pessoas, falar um pouco sobre a linha de pensamento, o modo como eles veem o mundo, e tudo isso baseado sempre naquilo que a gente tem como carro-chefe, que seria o quê? O prazer. O prazer é a palavra-chave para os estoicos. Para os estoicos não. No caso, para os epicuristas. Os epicuristas, né, eles tratam dessa questão do prazer, tanto que uma das linhas principais, né, dessa questão do prazer, né, ele vai dizer que é o seguinte, que o ser humano naturalmente foge da dor e busca o prazer, né? Esse prazer tão evocado assim, né, que ele fala. Todo mundo trata justamente disso, né? Tanto que, como uma espécie de retiro espiritual, de certa forma, ele quer mostrar como, por exemplo, através dos sentidos, através do próprio prazer, é que poderíamos chegar naturalmente a conhecer tão somente as coisas como elas são, né? Ou pelo menos conhecer primeiramente a gente e depois conhecer o mundo. E com relação a essa frase enigmática que ele diz, né? O ser humano foge naturalmente da dor e busca esse prazer. Gente, isso é bem simples, cara. Todo mundo tem essa premissa, né? Eu costumo dizer que os antigos eles já trabalhavam com concepções que hoje a gente acha tão comum, mas que na época, de certa forma, eram inusitadas, né? Se pensar dessa forma. Então, quando se fala, por exemplo, da questão de fugir da dor e buscar o prazer, é o quê? É justamente uma coisa natural do ser humano. Tudo aquilo que é bom ou tudo aquilo que está gerando prazer é sempre algo que a gente busca. Em compensação, a dor ou desconforto a gente repudia, tenta se afastar. E aí um de vocês malandrinhos, né, malandrinhas, vão chegar para mim e dizer assim: Eduardo, mas aí é o seguinte, e o masoquista? Onde é que ele se encaixa nessa relação? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, o masoquista, ele não é uma pessoa comum, entendeu? Então, essa filosofia é uma filosofia que baseia o quê? Na questão do comum, das pessoas comuns. E, de fato, o masoquista, ele é aquele que tem prazer na dor, né, em sentir dor. E, obviamente, ele não é uma pessoa normal, comum. Então, essa regra são para pessoas comuns. E até se a gente quiser distorcer um pouquinho mais, a concepção de masoquista é aquele que sente prazer na dor. Então, ele só distorce, ele inverte a relação, mas acaba sendo, de certa forma, o que o Epicuro disse. O problema é o seguinte, é porque para ele a dor é prazer.
Então ele busca a dor porque ele quer no fundo sentir prazer. Então, de certa forma, o Epicuro não está equivocado com relação a isso. O Epicuro não se equivoca com relação a descrever, por exemplo, como nós, né, chegamos ao ponto de sempre buscar prazer, sempre buscar satisfação e renegar e deixar de lado qualquer tipo de dor, né, possível. Claro que tem dores que infelizmente a gente não consegue se sobressair sobre elas, né? Mas, né, pelo menos a tentativa é válida, né? Isso mostra, por exemplo, cara, se o Epicuro ele fosse um cara hoje, ou se ele fosse transportado para hoje, ele ia perceber claramente, por exemplo, que a nossa sociedade é puramente epicurista. Tudo que eu faço, tudo que eu quero é sempre em prol do prazer, né? Da satisfação que eu tenho em relação às pessoas e às coisas, né? E aí a gente tem que fazer uma distinção, porque o Epicuro ele usa justamente o prazer como uma forma o quê? Pedagógica, uma forma de aprendizado. Eu aprendo os meus limites, eu aprendo sobre os limites das pessoas ou do mundo com relação ao quê? Ao prazer. O prazer me faz sentir assim, entendeu? Então o prazer me dá esse conhecimento. Ele vai dizer que é através dos sentidos, através dessa questão da prática dos prazeres é que a gente vai conhecer as coisas de fato. De certa forma ele é um proto-empirista, né? Por assim dizer. E tem um detalhe, não confundir, por exemplo, com os hedonistas, né? Os hedonistas, eles não são semelhantes ao epicurismo, né? Aos epicuristas. Tanto que, na verdade, a pessoa que diz, o hedonista também é epicurista, não, porque o hedonista, ele apenas quer o prazer, desregrado, desmedido, né? Ele quer se acabar, é na cachaça, é na comida, é nos amores, é no que for, ele vive intensamente. Pronto, se você não entendeu a referência, é o Vida Louca. O Vida Louca é um hedonista, ele não tá nem aí para nada nem ninguém, ele apenas quer. O epicurista não. O epicurista ele aprende com o prazer. Um exemplo mais próximo que a gente poderia ver são pessoas, por exemplo, mais refinadas, que têm um paladar mais refinado. Por exemplo, a pessoa que pega e prova um vinho e diz, olha, esse vinho aqui é bom, eu não vou beber para me acabar, não, eu vou beber para degustar. Ou se você for uma pessoa que gosta de comer, né? Quer dizer, todo mundo gosta de comer, mas assim, se você é daquelas que come vagarosamente, então você é um epicurista porque você quer saborear. Você quer não só ingerir, você quer degustar, aprender de certa forma com essa experiência, né? Então, essa é a linha, né? O epicurismo ele não é semelhante ao hedonismo. O hedonismo é mais porra louca. O epicurismo ele é mais controlado, ele é mais focado em relação a aprender com os prazeres. Então é isso, né? Essa é a primeira parte do vídeo que a gente tem para apresentar para vocês. No mais, né? Deixa aquele like, assina o canal, ativa o sininho. Como eu falei, protocolo, né? E outra coisa, comenta aí, coloca o que você achou do vídeo, sugestão de vídeo, se quiser acrescentar alguma coisa, tá valendo demais. Então é isso aí. E podem pirar no mundo de manhã, descansar à tarde, ficar na quarentena, mas a noite é nossa.